Você acha que pode simplesmente chegar aqui e falar o que quiser? Gritou Clara, encarando o homem de terno impecável à sua frente. Ela estava suja, com as mãos endurecidas pela vida nas ruas de São Paulo, mas a chama nos olhos dela fazia Álvaro hesitar. Eu não estou aqui para ofender você, disse ele, segurando o tom firme. Quero propor algo. Propor? Ela riu, um som amargo. Do tipo, saia do meu caminho, mendiga, ou vou chamar a polícia. Já ouvi isso antes. Álvaro respirou fundo. Ele não estava acostumado a ter que explicar suas intenções, muito menos para alguém como ela. Não é isso. Eu vi o que você fez lá atrás, enfrentando aquele segurança. Você tem coragem. Eu preciso disso. Clara cruzou os braços, ainda desconfiada. Tá maluco? Eu não trabalho para ninguém que usa gravata e fala bonito. Eu vou pagar bem. Ela riu de novo, mas dessa vez mais baixa, mais fria. O que um cara como você acha que eu posso fazer? Limpar sua casa, carregar suas sacolas? Eu não sou empregada. Álvaro deu um passo à frente, o olhar fixo no dela. Preciso que você finja ser a mãe dos meus filhos. Por um momento, Clara ficou em silêncio, tentando entender se tinha ouvido certo. O quê? Minha filha e meu filho? Eles me odeiam. Não confiam em mim. A casa é um cemitério de silêncio desde que minha esposa morreu. Preciso de alguém para trazer vida de volta. Você pode fazer isso. Não sei como explicar, mas você lembra ela. Clara estreitou os olhos. Então, porque eu pareço sua mulher morta, você acha que eu vou entrar na sua casa, fingir que sou mãe de 2 adolescentes ricos e tudo vai ficar bem? Isso é doentio. Não é só pela aparência. Eu vi o que você fez hoje. Você tem força, determinação. Eles precisam de alguém assim. Eu também. Ela o analisou por um longo momento, tentando decidir se ele era apenas mais um louco ou alguém realmente desesperado. E o que eu ganho com isso? Álvaro não hesitou. Dinheiro suficiente para você recomeçar, um lugar seguro para dormir, e eu ajudo você a resolver o que quer que esteja te segurando nessa vida. Clara apertou os lábios, sentindo o peso da proposta. Era insano, mas ao mesmo tempo ela estava cansada de lutar por cada pedaço de comida, cada noite de descanso. Você tem certeza que quer colocar uma desconhecida perto dos seus filhos? Eles já estão quebrados. Você não pode piorar nada. Ele respondeu com uma sinceridade que a surpreendeu. Clara abaixou a cabeça, pensando no que ele disse. Era um risco, tanto para ele quanto para ela. Mas era uma oportunidade que ela sabia que talvez nunca mais tivesse. Tá bom, ela disse por fim, mas com uma condição, qualquer coisa. Se isso der errado, se eles me expulsarem ou você mudar de ideia, quero o dinheiro adiantado. Álvaro assentiu, um leve alívio cruzando seu rosto. Fechado. Venha amanhã cedo. Vou explicar as regras. Clara se afastou, ainda sem acreditar no que tinha acabado de aceitar. Enquanto observava Álvaro se afastar para o carro preto que o esperava, ela se perguntou se tinha acabado de fazer o pior erro de sua vida, ou a melhor decisão. Quem é essa mulher? Mariana perguntou, o tom carregado de desdém. Ela estava sentada no sofá da sala com os braços cruzados, os fones de ouvido pendurados no pescoço. João Pedro olhou de relance para a figura parada ao lado do pai. Clara mantinha a postura firme, mas podia sentir o peso dos olhares deles. Ela é... o quê? Uma nova empregada? Álvaro limpou a garganta, tentando manter a calma. Não é empregada. A partir de hoje, Clara vai morar conosco. Ela está aqui para ajudar. Mariana soltou uma risada incrédula. Ajudar? O quê? Ela parece que acabou de sair da rua. Mariana, respeite. Álvaro respondeu, a voz cortante. Clara deu um passo à frente, o olhar direto na garota. Eu saí da rua, e não tenho vergonha disso. João Pedro abaixou os olhos, claramente desconfortável, mas Mariana não recuou. Pai, você não pode estar falando sério. Essa mulher é uma estranha. Você acha que isso vai trazer a mamãe de volta? Mariana, chega! Álvaro estalou, a voz mais alta do que pretendia. Clara vai ficar aqui. É uma decisão minha. Fim de conversa. Clara podia sentir a tensão no ar, mas não disse nada. Ela sabia que não seria fácil. Era uma casa fria, não pelo tamanho ou decoração, mas pela falta de qualquer calor humano. Eu vou para o meu quarto, Mariana resmungou, pegando o celular e saindo sem sequer olhar para Clara. João Pedro hesitou por um momento. Depois olhou para Clara e disse baixo. Desculpa, ela só está nervosa. Em seguida ele também saiu, deixando Clara e Álvaro sozinhos.
Bom começo, Clara murmurou, cruzando os braços. Álvaro passou a mão pelos cabelos, visivelmente exausto. Eles precisam de tempo. Não é fácil para eles. Não é fácil para mim também, Clara retrucou, mas seu tom não era de confronto, apenas um lembrete. Você me colocou aqui sem explicar quase nada. Eles têm todo o direito de desconfiar. Eu sei. Álvaro suspirou, gesticulando para que ela o seguisse. Venha, vou mostrar seu quarto. Clara o acompanhou pelos corredores largos, passando por paredes cobertas de fotos da família. Ela notou o rosto da esposa falecida em várias delas. Era verdade. A semelhança física era perturbadora. Você vai ficar aqui, disse Álvaro, abrindo a porta de um quarto espaçoso, mas simples, com uma cama arrumada e uma janela que dava para o jardim. É melhor do que o banco de uma praça, Clara comentou sem esconder o sarcasmo. Álvaro ignorou o tom. Fique à vontade. Amanhã começamos de verdade. Clara esperou ele sair antes de se sentar na cama. Ela olhou para as paredes brancas e para o armário vazio. Era estranho estar em um lugar tão grande e silencioso depois de meses vivendo na rua, mas o silêncio não durou muito. Mais tarde, naquela noite, Clara estava na cozinha tentando pegar algo para comer quando ouviu vozes no corredor. Ela não vai durar, Mariana dizia irritada. Meu pai sempre tenta essas coisas idiotas. Você lembra da terapeuta? Ou daquela mulher que ele trouxe ano passado? Sei lá, respondeu João Pedro, hesitante. Ela parece diferente. Diferente como? Não sei. Só acho que talvez ela não seja tão ruim assim. Você é muito ingênuo, João. Ela só está aqui pelo dinheiro. Clara decidiu não escutar mais. Pegou uma maçã da bancada e voltou para o quarto, segurando a fruta como se fosse um troféu. Enquanto mordia a maçã, pensou nas palavras de Mariana. Talvez a garota estivesse certa. Talvez isso fosse só sobre o dinheiro, sobre uma chance de mudar de vida. Mas no fundo, Clara sabia que também havia algo mais. Algo que ela não podia ainda explicar. E isso a assustava mais do que qualquer outra coisa. Você não precisa ficar me seguindo, João Pedro murmurou sem olhar para trás, enquanto caminhava apressado pelo corredor. Clara segurava uma pilha de roupas recém-lavadas. Não estou te seguindo. Estou indo para a lavanderia, respondeu, tentando manter o tom leve. João parou, finalmente virando para encará-la. Por que você está aqui? De verdade. Clara suspirou, percebendo que o garoto estava carregando mais dúvidas do que mostrava. Seu pai me pediu ajuda. Só isso. Bona, ajuda para quê? Para fingir ser minha mãe? Ele parecia frustrado, mas não estava levantando a voz. Clara deu de ombros, equilibrando as roupas nos braços. Acho que nem eu sei direito. Mas, se quiser, posso ajudar você com alguma coisa. Tipo essa pilha de desenhos na sua escrivaninha. Vi que você gosta de desenhar. João ficou vermelho instantaneamente. Você não devia mexer nas minhas coisas. Eu não mexi, disse Clara, calmamente. Estavam espalhados na sua cama. Vi sem querer. Ele olhou para ela desconfiado, mas também curioso. E daí? Você entende alguma coisa de desenho? Mais do que você imagina. Clara respondeu com um meio sorriso. Quando eu era mais nova, meu pai vendia quadros nas ruas de Caracas. Aprendi a misturar cores antes mesmo de aprender a escrever. João Pedro hesitou, claramente lutando contra a curiosidade e o desconforto. Por fim, ele deu um passo para trás, murmurando: talvez eu te mostre, algum dia. Clara sorriu, satisfeita em não forçar nada. Enquanto isso, no andar de cima, Mariana estava com o notebook aberto no quarto, assistindo a uma live de uma influenciadora enquanto rolava as mensagens no celular. Uma notificação chamou sua atenção. João postou uma nova arte no Instagram. Curiosa, ela abriu a publicação. Era um desenho em preto e branco de uma mulher sentada em uma praça, com o olhar distante, como se estivesse perdida. Mariana reconheceu imediatamente. Era Clara. Sério, João? Murmurou para si mesma, irritada. Minutos depois, ela desceu as escadas, onde encontrou Clara na cozinha. Clara estava cortando um pedaço de pão, ainda alheia à tempestade que se aproximava. Você acha que pode entrar na nossa casa e fingir que tudo está normal? Mariana começou jogando o celular na bancada para mostrar o desenho. Clara olhou para a tela e depois para a garota, sem perder a compostura. É um bom desenho, não acha? Isso não é sobre o desenho, Mariana explodiu. Você está manipulando meu irmão fingindo ser a boazinha. Clara largou a faca e cruzou os braços. Eu não estou fingindo nada. E pelo que sei, ele decidiu desenhar porque quis, não porque pedi.
Mariana estreitou os olhos sem saber como responder. Eu sei o que você é, uma oportunista. Meu pai sempre atrai gente assim. Eu entendo por que você pensa assim, Clara disse calmamente. Mas eu não estou aqui para te convencer de nada. Nem de quem eu sou, nem de por que estou aqui. Mariana não esperava uma resposta tão direta. Por um momento, parecia que iria gritar de novo, mas apenas bufou e saiu, subindo as escadas de volta para o quarto. Mais tarde naquela noite, enquanto João Pedro trabalhava em outro desenho e Mariana encarava o teto do quarto em silêncio, Álvaro entrou na cozinha e encontrou Clara sentada sozinha, mexendo em algo no celular. Eles já começaram? Ele perguntou, servindo-se de um copo d'água. Clara olhou para ele e arqueou uma sobrancelha. Se você quer saber se eles estão tentando me expulsar, a resposta é sim. Álvaro riu baixinho, mas com cansaço no olhar. Eles não sabem lidar com mudanças. Sempre foi assim, até com a mãe deles. Talvez você devesse explicar melhor por que estou aqui, sugeriu Clara. Talvez falar a verdade, toda a verdade. Álvaro ficou em silêncio, encarando o copo d'água. Não sei se eles estão prontos para ouvir. Talvez você que não esteja pronto, Clara respondeu direta. Álvaro não disse nada. Em vez disso, deixou o copo vazio na pia e saiu da cozinha, deixando Clara sozinha outra vez. Ela respirou fundo, sentindo o peso daquela casa aumentar a cada dia. Naquele momento, percebeu que a tarefa de consertar aquela família era muito maior do que ela esperava, e talvez fosse maior do que ela podia suportar. Clara estava no quarto, dobrando algumas roupas que Álvaro havia deixado para ela, quando ouviu a porta se abrir bruscamente. Mariana entrou sem cerimônia, com o celular em mãos e o rosto marcado por irritação. Eu sabia, gritou a garota, apontando o celular para Clara. Você é uma mentirosa. Tá aqui só pelo dinheiro, não tá? Clara suspirou, largando a roupa sobre a cama. O que você acha que sabe, Mariana? Eu ouvi meu pai no telefone. Ele não tá doente, nunca esteve. Mariana avançou, como se esperasse ver Clara encolher diante da acusação. Ele mentiu para você. E você tá mentindo pra gente. É tudo uma farsa, não é? Por um momento, Clara ficou em silêncio. A revelação era um golpe, mas ela não demonstrou. Mariana, porém, interpretou o silêncio como culpa. Eu sabia que tinha algo errado. Sabia que você não é nada do que parece. Clara deu um passo à frente, a voz firme. Você está certa. Ele mentiu pra mim. E eu só descobri agora, graças a você. Mas isso não muda o fato de que estou aqui tentando ajudar. Ajudar? Você tá aqui porque ele tá te pagando. Mariana cuspiu as palavras, o tom cheio de raiva e dor. Clara respirou fundo, tentando conter o impulso de revidar. Sim, ele está me pagando. E sabe por quê? Porque ele não sabe como lidar com você e com o João. Ele acha que precisa de alguém como eu para consertar o que ele quebrou. E talvez ele esteja errado. Mas eu não tô aqui para enganar vocês. Se quiser, eu posso ir embora agora. Mariana ficou quieta, as palavras de Clara parecendo penetrar pela primeira vez. Ainda assim, ela não admitiria estar tocada. Faz o que você quiser, disse, antes de sair do quarto batendo a porta. Clara se sentou na cama, sentindo o peso do momento. Ela sabia que precisava confrontar Álvaro. Mais tarde, naquela noite, ela o encontrou no escritório, revisando alguns documentos. Sem pedir licença, entrou e fechou a porta atrás de si. Mentir para mim foi sua melhor ideia. Clara disparou, cruzando os braços. Álvaro levantou os olhos, confuso por um momento, antes de perceber do que se tratava. Ele suspirou, largando a caneta sobre a mesa. Mariana te contou. Não, ela descobriu. E agora eu sei também. Álvaro massageou as têmporas, visivelmente cansado. Eu fiz o que achei que precisava fazer. Você usou a sua suposta doença para me manipular, Álvaro. Não vem com essa de fiz o que era necessário. Isso é baixo, até para você. Ele encarou Clara, os olhos cheios de culpa, mas também de teimosia. Você acha que isso é fácil para mim? A casa estava desmoronando. Eles não falavam comigo, não me ouviam. Eu precisei forçar uma solução. Forçar? Mentindo para mim e para os seus filhos? E depois se pergunta por que eles não confiam em você. Álvaro ficou de pé, aproximando-se lentamente. Eu estou tentando corrigir as coisas. Desde que você chegou, eles estão diferentes. João sorri mais. Mariana, mesmo com toda a raiva, pelo menos está reagindo. Antes, era só silêncio. Clara o encarou, o coração dividido entre a raiva e a compreensão.
Se você quer consertar essa família, precisa começar sendo honesto, com eles e comigo. Eu vou contar a verdade, Álvaro prometeu, mas havia hesitação na sua voz. Só me dá um pouco mais de tempo. Clara balançou a cabeça, cansada. Você já teve tempo suficiente, Álvaro. Agora é com você. Ela deixou o escritório, sem olhar para trás, sabendo que a decisão de ser honesto ou não estava mais em suas mãos. Na manhã seguinte, Clara se sentou com João Pedro na sala. Ele parecia distraído, rabiscando algo no caderno, mas percebeu o olhar pensativo dela. Você vai embora? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Clara franziu a testa. Por que acha isso? Porque é isso que todo mundo faz, ele respondeu simplesmente. As palavras dele atingiram Clara como um soco no estômago. Ela respirou fundo antes de responder. Não vou a lugar nenhum. Pelo menos, não até ter certeza de que vocês dois estão bem. João Pedro finalmente olhou para ela, os olhos grandes e sinceros. Promete? Clara sorriu assentindo. Prometo. Mas enquanto dizia isso, não podia ignorar a voz na sua cabeça que perguntava: e se não conseguir manter essa promessa? Clara segurava a alça de uma sacola enquanto descia os degraus da entrada principal da mansão. Álvaro a observava do outro lado da sala, enquanto Mariana passava direto, sem sequer notar o que estava acontecendo. Vai para onde? Mariana perguntou do nada, a voz carregada de indiferença. Vou até o centro comunitário, Clara respondeu olhando diretamente para a garota. Centro comunitário? João Pedro apareceu na escada, curioso. É um lugar onde as pessoas ajudam quem está precisando, explicou Clara, sem rodeios. Muita gente como eu que chegou aqui sem nada passa por lá. João Pedro franziu a testa. Você vai trabalhar lá? Clara assentiu. É a ideia. Sempre que der. É bom fazer algo útil. Mariana soltou uma risada curta. Útil? Acho que não tem nada que você possa fazer por lá que não envolva dinheiro. E isso você não tem, né? Clara encarou Mariana, mas não mordeu a provocação. Talvez eu não tenha muito dinheiro, mas sei como ajudar. Às vezes, só estar lá já é o suficiente. Álvaro, que até então assistia em silêncio, decidiu intervir. Clara tá certa. O que as pessoas precisam nem sempre é material. E talvez seja bom para vocês verem isso de perto. Mariana revirou os olhos, mas João Pedro parecia interessado. A gente pode ir com você? Mariana virou para o irmão incrédula. Você tá louco? Quer ir para um lugar cheio de gente estranha e suja? Clara cruzou os braços. As pessoas de lá não são estranhas nem sujas. São apenas pessoas que tiveram a vida virada do avesso, como qualquer um poderia ter. Inclusive você. João Pedro insistiu. Quero ir, quero ver como é. Mariana bufou, irritada. Faz o que quiser. Mas não me chamem para isso. Ela subiu as escadas com passos pesados, deixando o trio na sala. Álvaro olhou para João Pedro e depois para Clara. Vou junto. Clara levantou as sobrancelhas, surpresa. Você? Num lugar como esse? Se vou tentar consertar as coisas, é melhor começar saindo da minha bolha, não acha? Respondeu ele, com um sorriso irônico. Pouco depois, eles estavam no carro, cruzando as ruas de São Paulo até chegar ao centro comunitário, no bairro do Brás. Assim que entraram, João Pedro se aproximou de Clara meio nervoso. Tem muita gente aqui. É, e todas essas pessoas têm uma história, Clara respondeu, enquanto o guiava até uma mesa onde um grupo de crianças desenhava. Vai lá, mostra para eles como desenhar direito. João Pedro hesitou, mas ao ver uma menina pequena tentando rabiscar um sol com lápis de cor, não conseguiu evitar. Pegou um pedaço de papel e começou a desenhar ao lado dela. Em minutos, estavam rindo juntos. Álvaro observava tudo de longe, parecendo desconfortável. Clara notou e se aproximou. Tá fora da sua zona de conforto, né? E como? Mas acho que é isso que eu precisava, ele admitiu. Enquanto caminhavam pelo centro, Álvaro começou a ouvir algumas das histórias das pessoas que estavam ali. Um senhor contou como perdeu tudo após uma enchente. Uma mãe explicou como fugiu da violência com os filhos pequenos. Álvaro ouvia em silêncio, as palavras pesando nele mais do que esperava. Clara o observava de perto, percebendo o impacto que aquelas histórias estavam causando nele. Você nunca pensou em fazer algo assim antes? Ela perguntou curiosa. Minha esposa. Ela costumava ajudar. Eu achava que era perda de tempo. Achava que dinheiro resolvia tudo, ele admitiu, os olhos baixos. E agora? Álvaro olhou para Clara com um meio sorriso. Agora acho que dinheiro não resolve nada se a gente não entende o problema.
Naquela noite, de volta à mansão, João Pedro não parava de falar sobre as crianças do centro. Ele mostrava os desenhos que fez, os rostos iluminados pelas suas histórias. Mariana, deitada no sofá, fingia ignorar, mas a curiosidade a incomodava. Tá tão feliz assim por causa de um monte de rabiscos? Ela soltou, provocando. João Pedro nem se abalou. Você tinha que ir lá. Você ia ver como eles ficaram felizes só por alguém prestar atenção neles. Clara observava a interação de longe, sentindo que, pela primeira vez, algo estava mudando naquela casa. Não era muito, mas era um começo. No entanto, no fundo, ela sabia que o caminho ainda seria longo, tanto para eles quanto para ela. Ei, o que você está fazendo? Mariana sussurrou, o olhar fixo na caixa de papelão em cima do armário do escritório de Álvaro. João Pedro estava em pé numa cadeira, tentando alcançar a caixa. Quero ver o que tem aqui. É da mamãe. Ninguém nunca mexe nessas coisas. Desce daí. Mariana avançou, tentando puxá-lo. Se o papai pegar a gente mexendo nisso, ele vai surtar. João Pedro deu de ombros, determinado. Ele nem liga para isso. Tá lá no quarto dele, como sempre. Mariana revirou os olhos, mas parou de puxá-lo. A curiosidade acabou vencendo, como sempre. Quando João finalmente alcançou a caixa e desceu com ela, Mariana já estava sentada no chão, esperando para abrir. Dentro, havia papéis antigos, algumas fotos e cartas amareladas pelo tempo. Mariana pegou uma foto no topo. Era da mãe deles, Laura, mais jovem, sorrindo em frente a um prédio desgastado. Ao lado dela, havia pessoas que Mariana não reconhecia. Quem são essas pessoas? Ela perguntou, levantando a foto para João Pedro. Ele franziu o senho. Não sei, nunca vi eles. Mariana começou a vasculhar os papéis. Encontrou um crachá com o nome da mãe e o logotipo de uma ONG local. Ela leu em voz alta. Projeto Novo Horizonte. O que é isso? João Pedro pegou um dos papéis, cheio de anotações à mão. Acho que ela trabalhava com isso. Tem nomes aqui e datas. Mariana continuou mexendo, até encontrar uma carta dobrada no fundo da caixa. Quando abriu, viu que era uma mensagem escrita à mão, dirigida à mãe deles. Querida Laura, Mariana começou a ler em voz alta. Não tenho palavras para agradecer o que você fez por mim e pela minha família. Quando fugimos da Venezuela, achamos que nunca íamos encontrar ajuda, mas você nos deu esperança. Ela parou de ler, surpresa. Venezuela? João Pedro olhou para ela, intrigado. Clara também é de lá. Eu sei disso, gênio. Mariana respondeu, tentando absorver o que estava lendo. Ela virou a carta de um lado para o outro, procurando algo mais. Você acha que nossa mãe conhecia a Clara? Talvez, João Pedro disse pensativo. Ou pelo menos ajudou gente como ela. Mariana ficou quieta, encarando a foto da mãe outra vez. A mulher sorridente parecia tão diferente da pessoa que ela lembrava, sempre ocupada, sempre cuidando de tudo. Pela primeira vez, Mariana começou a perceber que talvez não soubesse tanto sobre a mãe quanto pensava. Na manhã seguinte, Clara estava no jardim arrancando algumas ervas daninhas perto do portão quando Mariana apareceu, segurando a carta nas mãos. Você sabia disso? Mariana começou sem rodeios. Clara levantou a cabeça, confusa. Sabia o quê? Mariana estendeu a carta para ela. Clara pegou o papel, leu rapidamente e parou, como se o ar tivesse sumido por um instante. Onde você achou isso? Perguntou finalmente. Na caixa de coisas da minha mãe. Por quê? Você conhecia ela? Clara olhou para Mariana, surpresa com o tom mais brando da garota. Havia curiosidade, mas não a usual hostilidade. Não, eu nunca conheci sua mãe, Clara respondeu, ainda segurando a carta. Mas acho que ela conhecia minha família. Mariana sentou-se na beirada do jardim, cruzando os braços. Minha mãe nunca falava sobre essas coisas. Não sabia que ela ajudava tanta gente. Clara sorriu levemente, devolvendo a carta. Ela parece ter sido uma pessoa incrível. Não é fácil fazer o que ela fazia. Mariana a observou por um momento antes de perguntar. Por que você nunca contou nada sobre sua família? Clara respirou fundo, o peso da pergunta a atingindo. Porque dói. Perdi muita coisa quando saí de lá. Minha irmã, ainda estou tentando achar ela. É uma parte da minha vida que eu tento esquecer, mas nunca consigo. Mariana baixou os olhos, sentindo algo estranho. Empatia. Pela primeira vez, via Clara não como uma intrusa, mas como alguém carregando uma dor invisível.
Acha que minha mãe teria gostado de você? Mariana perguntou de repente. Clara riu baixinho. Não sei. Talvez. Parece que ela gostava de ajudar quem precisava. E bom, isso é algo que eu admiro. Mariana ficou quieta por um momento antes de levantar. Vou voltar para dentro. Valeu por, sei lá, contar a verdade. Clara observou a garota se afastar, sentindo que um pequeno muro havia caído entre elas, mas sabia que ainda havia muito a ser feito, não só com Mariana, mas também com o resto da família. Mais tarde à noite, Álvaro encontrou Clara sentada no sofá da sala, olhando fixamente para a carta que Mariana havia mostrado. Você tá bem? Ele perguntou, se sentando ao lado dela. Clara ergueu os olhos e deu a ele um olhar carregado de significado. Sua esposa, ela ajudou minha família. Sabia disso? Álvaro ficou surpreso. O quê? Como assim? Clara entregou a carta a ele. Enquanto Álvaro lia, viu o nome da ONG e os agradecimentos que confirmavam o impacto de Laura. Ele suspirou, fechando os olhos por um momento. Eu nunca soube disso. Clara o encarou. Ela fez muito mais do que você percebeu. Talvez está na hora de você fazer o mesmo. Álvaro ficou pensativo, segurando a carta com força. Algo dentro dele parecia mudar naquele momento, embora ele ainda não soubesse como expressar. Clara segurava o telefone com força, enquanto ouvia a voz ansiosa do outro lado da linha. Era uma voluntária do centro comunitário no Brás. Acho que encontramos sua irmã, disse a mulher rapidamente. Ela está em um abrigo em Boa Vista, perto da fronteira. Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela tinha passado tanto tempo buscando qualquer pista de Isabela, sua irmã mais nova, que aquelas palavras pareciam surreais. Você tem certeza? É ela mesmo? Clara perguntou, tentando conter o tremor na voz. Temos quase certeza. Você deveria ir o mais rápido possível, respondeu a voluntária. Quando Clara desligou, o peso da notícia a atingiu de uma vez. Era uma chance, talvez a única, de finalmente reencontrar Isabela. Mas como? Ela não tinha dinheiro suficiente para bancar a viagem. O que aconteceu? Perguntou Álvaro entrando na sala ao perceber a expressão no rosto de Clara. Clara explicou rapidamente, tentando manter a compostura. Álvaro ficou em silêncio por um momento, mas seus olhos se fixaram nos dela, sérios e determinados. Vamos até lá, ele disse sem hesitar. Clara olhou para ele, surpresa. O quê? Não, isso não é problema seu. Claro que é, ele respondeu firme. Você está aqui porque eu te pedi ajuda. Agora é minha vez de retribuir. E as crianças? Clara perguntou. Elas vêm junto, Álvaro afirmou. Acho que vai ser bom para elas verem uma realidade diferente. 2 dias depois, Clara, Álvaro, Mariana e João Pedro estavam no carro, cruzando estradas longas e cheias de curvas rumo ao norte do Brasil. Mariana estava com os fones de ouvido, olhando pela janela, enquanto João Pedro tentava desenhar algo no caderno equilibrado no colo. Quantos dias até chegarmos lá? João perguntou, já impaciente. Uns 2 no máximo, respondeu Álvaro. Depende das condições da estrada. Clara, sentada ao lado dele, estava inquieta. Mesmo com a esperança de encontrar Isabela, a ansiedade e o medo de descobrir algo ruim a consumiam. Ela vai estar bem, disse João Pedro de repente, como se lesse os pensamentos de Clara. Ela olhou para ele, surpresa. Como sabe disso? João deu de ombros. Só sei. Você encontrou a gente, não encontrou? Acho que vai encontrar ela também. Clara sorriu levemente, tocada pela simplicidade das palavras do garoto. Ao longo da viagem, o clima no carro começou a mudar. Mariana, sempre irritada e distante, começou a prestar atenção nas histórias que Clara contava sobre Isabela e os dias difíceis que enfrentaram juntas na Venezuela. Ela era como uma sombra minha, disse Clara, olhando pela janela. Sempre atrás de mim, sempre rindo. Mesmo quando as coisas estavam ruins, ela achava um jeito de tornar tudo mais leve. Mariana tirou um dos fones e perguntou hesitante. Por que vocês se separaram? Clara suspirou, revivendo o momento em sua mente. Na fronteira. Foi uma confusão com os guardas, todo mundo correndo. Quando olhei para trás, ela não estava mais lá. O silêncio tomou conta do carro. Mariana voltou a olhar pela janela, mas dessa vez sem a indiferença usual. 2 dias depois, eles finalmente chegaram a Boa Vista. O calor era sufocante e a cidade estava cheia de movimento. Clara guiou Álvaro até o abrigo indicado pela voluntária. O lugar era simples, com paredes descascadas e muitas pessoas entrando e saindo.
Clara sentiu as mãos tremerem ao entrar. Cada rosto que via parecia ser o de Isabela, até que a realidade a puxava de volta. Uma funcionária do abrigo a reconheceu imediatamente. Você é a Clara, certo? Por favor, venha comigo. Álvaro, Mariana e João Pedro ficaram para trás, enquanto Clara seguia a mulher por um corredor estreito. Quando chegaram a uma pequena sala, a funcionária abriu a porta e apontou. Clara congelou ao ver a figura sentada em uma cadeira, com os cabelos mais curtos e os olhos cansados, mas inconfundivelmente familiares. Isabela, Clara sussurrou, a voz falhando. A jovem levantou o olhar e por um momento ficou paralisada. Então, de repente, ela correu para os braços de Clara, as duas se agarrando como se o mundo dependesse daquele abraço. Clara chorava sem controle, enquanto Isabela dizia repetidamente, eu achei que nunca mais ia te ver. Depois de alguns minutos, Clara olhou para ela, segurando seu rosto. Você tá bem? Tá machucada? Eles cuidaram de você? Isabela riu, ainda com lágrimas nos olhos. Tô viva. Isso é o que importa, né? Horas depois, Clara e Isabela saíram do abrigo juntas, onde Álvaro e os filhos esperavam. João Pedro correu até Clara, aliviado ao vê-la sorrindo. Você encontrou ela? Perguntou. Clara assentiu, puxando Isabela pela mão. João, essa é minha irmã, Isabela. Isabela sorriu para ele e para Mariana, que pela primeira vez parecia realmente interessada. Álvaro se aproximou, um pouco mais hesitante. É um prazer te conhecer, Isabela. Ela olhou para ele, confusa, e depois para Clara. Quem é ele? Clara sorriu, um pouco embaraçada. É uma longa história. Naquela noite, enquanto todos estavam reunidos em um pequeno hotel, Clara percebeu que algo dentro dela finalmente havia se acalmado, mas ao mesmo tempo sabia que seu futuro ainda estava se desenrolando e que aquela jornada era só o começo de algo maior. Clara acordou antes do amanhecer, o quarto de hotel ainda silencioso. Ao lado dela, Isabela dormia profundamente, o rosto relaxado, algo que Clara não via há anos. Era quase impossível acreditar que sua irmã estava ali, viva e a salvo. Ela desceu para a pequena sala de café da manhã, onde encontrou Álvaro já sentado com uma xícara de café na mão. Ele olhou para Clara com uma expressão de alívio misturada com cansaço. Como ela está? Ele perguntou. Dormindo como uma pedra, Clara respondeu, servindo-se de café. Mas está bem. Finalmente, está bem. Álvaro assentiu, tomando um gole. Você fez o que achava que nunca ia conseguir. Isso é enorme, Clara. Ela respirou fundo, sentando-se à mesa. Não foi só por minha causa, foi por vocês também. Eu nunca teria conseguido vir até aqui sem sua ajuda. Antes que Álvaro pudesse responder, Mariana e João Pedro apareceram ainda sonolentos. Mariana olhou para Clara sem o olhar crítico de sempre. Em vez disso, havia curiosidade. Ela vai voltar com a gente para São Paulo? Perguntou Mariana, pegando uma fatia de pão da mesa. Clara hesitou. Eu ainda não sei. Não tive tempo de pensar nisso. Claro que ela tem que ir, disse João Pedro com naturalidade, como se fosse óbvio. Ela é sua irmã. Mariana cruzou os braços. E onde ela vai morar? Lá em casa? Com a gente? Se for necessário, sim. Álvaro respondeu antes que Clara pudesse falar. Vamos dar um jeito. Mariana olhou para ele, surpresa. Ela esperava resistência, algum tipo de regra ou condição, mas Álvaro parecia decidido. Acho que a gente pode se apertar um pouco mais, ele completou com um sorriso leve. Mais tarde, Clara levou Isabela para um passeio pelas ruas de Boa Vista. A cidade era simples, mas cheia de vida, com barracas coloridas e pessoas conversando em todos os cantos. Você tem certeza que eles querem me levar? Isabela perguntou, olhando para Clara. Tenho, Clara respondeu com firmeza. Eles não são ruins, Isa. Eles só estão quebrados, como a gente estava. Isabela sorriu, um pouco triste. Achei que nunca ia te ver de novo, que nunca ia sair daquele lugar. Clara parou e segurou as mãos da irmã. Você saiu, e agora a gente vai reconstruir juntas. De volta ao hotel, Mariana estava sentada no chão do quarto, olhando para uma foto antiga da mãe. Ela havia tirado do fundo da caixa que encontraram. João Pedro estava deitado na cama, mexendo no celular. Você acha que a mamãe ajudou pessoas como a Clara por pena? Mariana perguntou de repente. João ergueu os olhos confuso. Pena? Não. A mamãe não era assim. Acho que ela só queria ajudar porque podia. Mas e o papai? Ele nunca ligou para essas coisas. Você acha que ele está mudando mesmo? João deu de ombros. Talvez.
Acho que a Clara tá fazendo ele ver as coisas de um jeito diferente. Mariana ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do irmão. Na manhã seguinte, o grupo partiu para São Paulo. A viagem de volta foi menos tensa. Isabela se sentia mais confortável com Álvaro e as crianças, especialmente João Pedro, que passou boa parte do caminho mostrando seus desenhos para ela. Quando chegaram à mansão em Morumbi, Isabela olhou para Clara incrédula. Você realmente mora aqui? Clara riu, meio sem jeito. Não é exatamente o que você está pensando. Mariana, ao ouvir isso, virou-se para Isabela. É melhor do que viver na rua, né? Clara olhou para Mariana surpresa. Não havia sarcasmo na voz da garota, apenas algo que parecia muito próximo de aceitação. Nos dias que se seguiram, a presença de Isabela trouxe uma nova dinâmica à casa. Clara estava mais relaxada, e isso refletia em como ela interagia com todos. Isabela, por outro lado, começava a entender o que Clara quis dizer sobre os Monteiro. Eles eram uma família fragmentada, mas ainda uma família. Álvaro parecia mais envolvido com as crianças. Ele ajudava João Pedro com os desenhos e conversava mais com Mariana, ouvindo suas ideias e opiniões, mesmo quando elas vinham carregadas de teimosia. Certa tarde, enquanto Clara ajudava Isabela a organizar algumas coisas no quarto de hóspedes, Mariana apareceu na porta. Clara, ela disse hesitante. Clara virou-se, surpresa pelo tom calmo da garota. O que foi, Mariana? Eu estava pensando... Ela respirou fundo, olhando para Isabela. Você acha que minha mãe ficaria orgulhosa de mim se eu ajudasse as pessoas também? Tipo, como ela fazia? Clara sorriu, sentindo um calor inesperado no peito. Tenho certeza que sim. E se quiser, posso te mostrar por onde começar. Mariana assentiu, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Naquela noite, Clara sentou-se sozinha no jardim da mansão, olhando para o céu estrelado. Álvaro apareceu, segurando 2 xícaras de café. Você está pensando em alguma coisa, ele disse, entregando uma das xícaras para ela. Só tentando entender como minha vida mudou tanto em tão pouco tempo, ela respondeu, sorrindo levemente. Álvaro sentou-se ao lado dela. Mudou para melhor, espero. Clara olhou para ele, e pela primeira vez sentiu que podia dizer com certeza. Mudou sim, para muito melhor. Clara olhou para o relógio na parede da cozinha enquanto arrumava a mesa para o café da manhã. O dia estava começando, e a mansão já não parecia o mesmo lugar frio e silencioso de quando ela chegou. Risadas vindas do andar de cima ecoavam pela casa, algo que ainda a surpreendia. Isabela apareceu na cozinha primeiro, os cabelos desgrenhados e um sorriso sonolento. Você sempre acorda tão cedo assim? Clara riu, entregando a ela uma xícara de café. Hábito. Quando você passa anos vivendo sem saber onde vai dormir ou comer, acordar cedo é o menor dos problemas. Isabela sentou-se à mesa, observando a irmã com um misto de admiração e curiosidade. Você acha que a gente consegue ficar aqui? Quero dizer, com tudo isso, parece tão surreal. Clara parou por um momento, olhando pela janela para o jardim, onde João Pedro e Mariana agora passavam parte das tardes juntos. Acho que a gente pode fazer isso funcionar. Eles precisam de nós tanto quanto nós precisamos deles. Álvaro entrou logo depois, o usual terno substituído por uma camisa polo mais casual. Ele pegou uma xícara de café e acenou para as irmãs. Bom dia. Vocês duas parecem estar tramando algo. Clara arqueou uma sobrancelha. Talvez. Vai depender de como você encara o que eu vou dizer. Álvaro sentou-se à mesa, curioso. Pode falar. Clara respirou fundo, olhando para Isabela antes de começar. Quero transformar o anexo da casa em um espaço para receber famílias de migrantes. Nada grande, só algo que possa dar um pouco de estabilidade para quem está chegando aqui sem nada, como eu e Isabela. Álvaro ficou pensativo por um momento, o olhar fixo na xícara em suas mãos. Então, ele sorriu levemente. Acho que é uma ótima ideia. Já faz tempo que venho pensando em como transformar esse lugar em algo que faça sentido de verdade. E se for para seguir o que Laura fazia, acho que isso seria perfeito. Isabela arregalou os olhos, surpresa. Você está falando sério? Vai deixar a gente fazer isso? Álvaro riu. Eu não só vou deixar, vou ajudar. No fim de semana seguinte, Clara, Álvaro e os 2 adolescentes começaram a organizar o espaço. João Pedro ajudava a pintar as paredes, enquanto Mariana, mesmo fingindo indiferença, dava sugestões sobre como tornar o lugar mais acolhedor.
Acho que a gente podia colocar umas plantas aqui, Mariana disse, apontando para a entrada do anexo. Boas-vindas com um toque verde, Clara concordou. Gosto disso. Eu posso desenhar um mural, João Pedro sugeriu, empolgado. Algo que represente as histórias das pessoas que vão passar por aqui. Clara olhou para ele orgulhosa. Isso seria incrível. Álvaro, que estava carregando algumas caixas com Isabela, observava os filhos interagirem com Clara de um jeito tão natural que parecia surreal. Pela primeira vez, sentiu que sua família estava finalmente começando a se curar. Algumas semanas depois, o espaço foi inaugurado. A primeira família a chegar era de um jovem casal com um bebê pequeno vindos da Venezuela. Clara os recebeu pessoalmente, mostrando o quarto simples, mas aconchegante que haviam preparado. Aqui é temporário, ela explicou com um sorriso. Mas vamos ajudar vocês a se organizarem. Vocês não estão sozinhos. A mulher segurou as lágrimas enquanto agradecia e Clara sentiu o peso do momento. Tudo pelo que havia passado finalmente fazia sentido. Naquela noite, Clara estava no jardim, sentada no mesmo banco onde meses antes tinha questionado todas as escolhas que a levaram até ali. Agora, as coisas eram diferentes. Álvaro apareceu ao seu lado, como sempre, com 2 xícaras de café. Você conseguiu, ele disse, entregando uma das xícaras a ela. Clara riu, olhando para a xícara. A gente conseguiu. Não teria feito nada disso sozinha. Ele se recostou no banco, olhando para as luzes do anexo, onde o mural de João Pedro começava a tomar forma. Sabe, Laura estaria muito orgulhosa de você, de todos nós. Clara sorriu, sentindo as lágrimas ameaçarem cair, mas segurou. Eu não conheci ela, mas tenho certeza de que foi ela quem colocou vocês no meu caminho, e eu sou grata por isso. E nós somos gratos por você, Álvaro respondeu, olhando diretamente para ela. Clara percebeu o tom na voz dele, mas não disse nada. Talvez fosse algo para explorar no futuro, mas por enquanto, havia muito trabalho a ser feito. Do outro lado do jardim, Mariana e João Pedro estavam sentados na varanda, rindo juntos enquanto olhavam as estrelas. Pela primeira vez em muito tempo, a Casa Monteiro não era apenas um prédio grande e vazio. Era um lar, para eles, para Clara e Isabela, e para muitos outros que ainda viriam. Mariana ajeitava os últimos vasos de plantas na entrada do anexo. As flores vibrantes davam as boas-vindas às novas famílias que chegavam semanalmente. Ao lado dela, João Pedro finalizava os detalhes do mural, pintando com precisão um sol que nascia no horizonte, simbolizando esperança. Ele colocou o pincel de lado e deu um passo para trás para admirar o trabalho. Tá ficando lindo, Mariana comentou, sem o sarcasmo habitual. João sorriu. Você acha? Quero que as pessoas vejam isso e se sintam em casa, mesmo que só por um tempo. Mariana olhou para o irmão, percebendo como ele havia mudado nos últimos meses. Acho que a mamãe ficaria orgulhosa de você. Ele parou, surpreso, e sorriu timidamente. De todos nós. Dentro da casa principal, Clara e Isabela estavam na cozinha preparando um almoço simples. Agora que o anexo estava funcionando, as duas dedicavam seus dias a ajudar as famílias que chegavam, mas também encontravam tempo para rir e relembrar os momentos difíceis que superaram juntas. Quem diria que um dia a gente ia estar aqui cozinhando numa casa dessas? Isabela brincou mexendo uma panela. Clara riu. A vida dá voltas que a gente nunca espera. E agora? O que vem depois? Isabela perguntou curiosa. Clara parou por um momento, olhando pela janela para o anexo iluminado. Depois, a gente continua. Ajudar mais gente, construir mais coisas. Sempre tem algo a fazer. Isabela assentiu, orgulhosa da força da irmã. Na sala de estar, Álvaro estava sentado no sofá lendo um relatório financeiro. Ele levantou os olhos ao ouvir os risos vindos da cozinha e da varanda. A casa, que antes era tão silenciosa, agora transbordava de vida. Ele fechou o relatório e foi até o jardim onde Clara estava saindo com um prato de comida para os voluntários. Clara, ele chamou. Ela se virou, um pouco surpresa. Sim, ele se aproximou, olhando para ela com uma seriedade calma. Eu queria te agradecer por tudo. Clara sorriu, balançando a cabeça. Você não precisa agradecer. Eu só fiz o que achei certo. Álvaro hesitou por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Não foi só isso. Você não só mudou a vida das pessoas que passaram por aqui, você mudou a nossa. Minha,
Dos meus filhos. Você trouxe minha família de volta. Clara ficou em silêncio por um momento, sentindo a profundidade das palavras dele. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria, se tivesse uma chance. Nem todo mundo faria, Álvaro respondeu. Você fez, e eu sou eternamente grato. Antes que Clara pudesse responder, Mariana e João Pedro vieram correndo pelo jardim. Pai, você viu como o mural ficou? A Clara precisa ver. João gritou animado. Clara riu. Tô indo. Ela seguiu os dois até o anexo, onde o mural agora estava completo. O desenho mostrava um sol brilhante no horizonte, cercado por flores e formas que representavam a diversidade das pessoas que passaram pelo lugar. No centro, havia uma frase pintada à mão. Aqui começa o próximo capítulo. Clara olhou para o mural, sentindo o coração apertar. Era exatamente isso que ela havia encontrado ali. Um novo capítulo, não só para ela, mas para todos à sua volta. Meses depois, Álvaro anunciou que transformaria o restante da propriedade em um espaço permanente para iniciativas de acolhimento a migrantes e pessoas em situação de vulnerabilidade. Mariana assumiu o papel de coordenar ações comunitárias, algo que ela nunca imaginou fazer, mas que agora fazia com paixão. João Pedro começou a dar aulas de arte para as crianças no anexo, incentivando-as a encontrar esperança por meio da criatividade. Quanto a Clara, ela continuou liderando o projeto com Isabela ao seu lado, mas agora com um propósito renovado. Ela havia encontrado uma família, não só em Isabela, mas também em Álvaro, Mariana e João Pedro. A mansão Monteiro, antes um símbolo de isolamento e frieza, agora era um lugar de esperança, risos e amor, e para Clara, esse era o maior legado que poderia deixar.